O Pai Universal. O texto descreve o Pai Universal como o personagem principal, o criador e sustentador do universo, um cenário infinito habitado por diferentes tipos de criaturas. A trama principal é a eterna busca dessas criaturas para alcançar e compreender a divindade, impulsionada pelo mandato do Pai Universal: sede perfeitos, assim como eu sou perfeito. A meta é alcançar a perfeição divina, que é descrita como possível para todos os seres, independente de suas origens. O texto sugere a aplicação desse ensinamento em nossas vidas por meio do autodesenvolvimento constante, da busca pela compreensão divina e do reconhecimento do potencial infinito dentro de cada um de nós. 1. O nome do Pai. O texto descreve o Pai Universal como o personagem principal e explora o seu nome e suas representações nos diferentes universos. O cenário é uma criação infinita, onde o nome atribuído ao Pai depende do entendimento e da experiência de cada criatura com o divino. A trama é o relacionamento pessoal que cada ser inteligente tem com o Pai e a busca por reconhecê-lo, amá-lo e adorá-lo voluntariamente. A motivação por trás dessa trama é a busca da vontade humana de se dedicar ao Pai, o que é visto como a maior dádiva que o homem pode oferecer. Os resultados são a verdadeira adoração e satisfação do Pai. O texto sugere aplicar os ensinamentos em nossas vidas através da conscientização de Deus, da experiência de sua presença e da escolha de seguir sua vontade, levando a uma verdadeira adoração que satisfaz plenamente o Pai Universal. 2. A realidade de Deus. O texto focaliza a realidade e existência de Deus, a personalidade primordial. Ele é apresentado como uma força presente em todos os âmbitos do ser, espiritual, mental e material. O cenário é novamente uma criação universal infinita, onde Deus é a primeira fonte e centro da realidade eterna. A trama principal envolve o reconhecimento e a experiência da presença de Deus na mente humana, através de um monitor espiritual ou ajustador do pensamento. Os motivos por trás dessa trama envolvem a busca constante da humanidade por Deus, alimentada pela capacidade intelectual de conhecê-lo, o impulso espiritual de encontrá-lo e o desejo pessoal de ser como ele. Os resultados são um melhor entendimento e experiência da existência de Deus que transcende a comprovação científica ou a dedução lógica, tornando-se uma experiência pessoal essencial para a sobrevivência da personalidade. A maneira prática de aplicar os ensinamentos deste texto em nossas vidas envolveria reconhecer e abraçar a presença de Deus dentro de nós, buscando ativamente se aproximar dele e aspirando seguir sua vontade. 3. Deus é um espírito universal. Os personagens principais do texto são Deus, retratado como um espírito universal, e o ser humano, que busca entender e se conectar com essa realidade divina. O cenário se estende desde a existência humana terrena até o universo infinito que Deus permeia. A trama principal consiste em compreender a natureza espiritual e infinita de Deus, invisível, mas onipresente, e os desafios que os seres humanos enfrentam ao tentar perceber e conectar-se com essa realidade. Os motivos por trás da trama envolvem o anseio inato do ser humano por conexão e entendimento espiritual, e o paradoxo da existência divina além da percepção material. Os resultados incluem a compreensão de que, embora invisível e inatingível pela percepção material, Deus pode ser discernido e experienciado pela visão da fé. Uma maneira prática de aplicar os ensinamentos deste texto em nossas vidas é abraçar a fé como uma ponte para a experiência espiritual, buscando ativamente evoluir nossa consciência para além do material e para o espiritual. Isso é feito através da escolha consciente de se alinhar com a vontade divina, o que permite uma transformação progressiva de nossas mentes para uma realidade mais espiritual. 4. O mistério de Deus. Os personagens principais do texto são Deus, descrito como um mistério eterno e infinito, e os seres humanos, que hospedam uma parcela dessa divindade em suas mentes. O cenário é novamente a vastidão do universo e a experiência humana dentro dele. A trama principal explora a residência divina nas mentes mortais, uma ideia profunda e misteriosa que desafia a compreensão humana. Os motivos por trás da trama envolvem uma busca humana para compreender e se conectar com o infinito e o eterno, apesar da natureza finita e temporal dos seres humanos. Os resultados destacam que, embora Deus seja um mistério insondável,
ele se revela aos seres humanos até o limite de sua capacidade de perceber e discernir a realidade espiritual. Em termos práticos, o texto sugere que os seres humanos podem aplicar esses ensinamentos em suas vidas, abrindo-se para a residência divina dentro deles e esforçando-se para perceber e discernir a presença divina, através do entendimento pela fé. 5. A personalidade do Pai Universal. O texto A Personalidade do Pai Universal discorre sobre a natureza infinita e pessoal do conceito de Deus, retratando-o como a origem e o destino da personalidade em toda a criação. Os personagens principais são o Pai Universal, Deus, e suas criaturas, incluindo os filhos criadores do paraíso e os seres materiais. O cenário é o universo e a realidade espiritual em sua totalidade. A trama principal é a contemplação e compreensão da personalidade de Deus, apesar da sua infinitude, que ultrapassa a compreensão humana. As motivações para esta trama são a busca por entender Deus, sua personalidade e a relação que ele tem com suas criaturas. Os resultados incluem a compreensão de que a personalidade de Deus é mais do que qualquer conceito humano, que Deus e seus filhos são um só, e que a personalidade divina não é restrita à corporeidade. Em termos práticos, este texto sugere que a ideia de uma deidade pessoal é crucial para compreender a unidade de Deus e a maturidade religiosa. Portanto, a aplicação deste ensinamento em nossas vidas implicaria numa busca contínua para entender e relacionar-se com a personalidade de Deus, mesmo diante da dificuldade imposta pela infinitude e complexidade divinas. 6. A personalidade no universo. Os personagens principais deste texto são o homem e Deus, sendo Deus retratado como uma personalidade criadora divina e o homem como um reflexo desta personalidade. O cenário é o universo e a trama principal envolve a busca do homem para entender a personalidade de Deus e a própria personalidade humana. Os motivos por trás dessa trama são a necessidade de compreensão, a busca por significado, a evolução espiritual e a busca por conexão com a divindade. Os resultados dessa trama são a revelação de que a compreensão da personalidade de Deus só pode ser alcançada pelo progresso espiritual do homem, e que tal compreensão melhora à medida que o homem compreende melhor a si mesmo e os outros. Em termos práticos, este texto sugere que para entender a Deus, primeiro precisamos entender a nós mesmos e a outros seres humanos. Isso pode ser aplicado em nossas vidas de várias maneiras. Por exemplo, podemos nos esforçar para ser mais autoconscientes e entender nossos próprios sentimentos, pensamentos e ações. Também podemos tentar ser mais compreensivos e empáticos com os outros, buscando entender suas perspectivas e experiências. Ao fazer isso, estaremos avançando em nossa jornada espiritual e nos aproximando de uma compreensão mais profunda de Deus. 7. O valor espiritual do conceito de personalidade. Os personagens principais neste texto são novamente Deus e o homem, e o cenário é a interação entre essas duas personalidades no universo. A trama principal é a busca do homem para se unir a Deus através de uma comunhão recíproca espiritual progressiva, motivada pelo desejo de atingir a natureza divina e conformar-se à vontade divina. O texto afirma que a união com Deus não é alcançada da mesma forma que uma gota de água se funde com o oceano, mas sim por meio de uma relação recíproca entre duas personalidades. O resultado dessa trama é a compreensão de que a verdade, beleza e bondade divina são melhor compreendidas em relação à personalidade. Este texto sugere que devemos buscar a união com Deus através da comunhão espiritual progressiva, uma jornada que envolve a busca contínua para nos conformar à vontade divina. Na prática, isso pode significar desenvolver uma relação mais profunda e pessoal com Deus, buscando entender e seguir seus ensinamentos, e cultivar qualidades divinas como amor, bondade e verdade em nossas próprias vidas. Além disso, a compreensão de que somente personalidades podem comungar umas com as outras reforça a importância de desenvolver relações significativas e amorosas com os outros, uma vez que essas relações podem nos ajudar a compreender melhor a Deus,